Infelizmente, tem gente que ainda não se deu conta da gravidade e dos perigos de dar ouvidos aos falsos mestres. A palavra de Deus está o tempo todo nos alertando quanto a esta questão. A questão relacionada ao cuidado com os falsos mestres. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nos acompanhe. Olá, graça e paz. Tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um vídeo para você e hoje nós vamos falar a respeito dos falsos mestres e também como identificá-los nos nossos dias. Todavia, quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos, comentar e compartilhar esse vídeo, esse conteúdo para seus amigos. Vamos tomar por base a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 3 e também do 17 ao 22. Vamos ao texto. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses tais são como fontes sem água, como névoa impelida por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por sua libertinagem, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Pois bem, o apóstolo Pedro ele faz um alerta à igreja sua contemporânea a respeito dos falsos mestres. Todavia, ele menciona que antes houveram falsos profetas e naquele tempo haviam falsos mestres. Ele começa o capítulo 2 desta forma, em razão do fato de os mestres interpretarem os profetas. Então, assim como houveram falsos profetas falando a respeito da verdade que viria, de Jesus, da obra de Deus através do seu Filho Jesus, haveriam falsos mestres naquele tempo interpretando e ensinando falsamente as profecias que deveriam ser pregadas e ensinadas para a igreja e para o mundo daquela época. O Pedro vem falando das características dessa falsidade de ensino e das suas consequências. Que esse seja um alerta para a igreja de hoje. Nós temos, na atualidade, assim como sempre houve na história da igreja, falsos mestres que se aproveitam do rebanho do Senhor, utilizando da profecia, utilizando da palavra de Deus para enganar outras pessoas. Na verdade, têm interesses obscuros, às vezes até declarados, mas conseguem enganar, conseguem manipular as pessoas e assim alcançam seus objetivos que não tenha nada a ver
com o objetivo real, com o propósito real da proclamação do Evangelho e do ensino da Palavra de Deus. Dito isto, meu propósito hoje é apresentar a você 4 detalhes ou 4 características que identificam o falso mestre de todas as épocas, mas especialmente na nossa época, na atualidade. E eu desejo, sinceramente, que você reflita a respeito destas 4 características e passe a se comportar com um pouco mais de critério, com um pouco mais de atenção ao que é ensinado para você, tendo a Bíblia como ferramenta, como instrumento de mediação. Se ela é ensinada corretamente ou falsamente. Se é falsamente, trata-se de um falso profeta. Por mais que ele tenha consideração, por mais que ele tenha carisma, é um falso profeta. Então, ele possui determinadas características. E a primeira característica a respeito da qual você e eu precisamos ficar atentos tem relação com suas ênfases. O que o falso mestre enfatiza ao ensinar a palavra de Deus? Que, na verdade, ele está fingindo ensinar a palavra de Deus. Está usando a palavra de Deus para manipular as pessoas, ensinando outra coisa. As suas ênfases precisam ser levadas em conta por quem os ouve. ênfases como a autopromoção. O que não falta é falso mestre se projetando, desejando aparecer, criando nome e fama, quando na verdade na pregação deveria enfatizar o nome do Senhor Jesus, sua obra redentora e o amor e o poder de Deus. Outra ênfase perigosa a respeito da qual nós precisamos ficar atentos ao ouvir os mestres da atualidade é a exaltação do ser humano, a famosa massagem no ego. Existem 3 propósitos fundamentais na pregação, que são a exaltação de Cristo, a humilhação do homem e a reconciliação entre os dois. Se o homem não se humilhar, ele não se reconcilia com Jesus e Cristo não estará sendo exaltado. Às vezes nós temos verdadeiros cultos à personalidade. Se isso acontece, é um indício fortíssimo de que trata-se de um falso mestre. Precisamos lembrar das palavras de João Batista, a respeito de quem o próprio Jesus disse que ele era o maior dentre os nascidos de mulher. João Batista tem uma frase emblemática diante dos seus discípulos que precisa ser levada em conta por nós ao avaliarmos, ao analisarmos o ensino que recebemos hoje. A frase é: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Quando o Senhor Jesus diz que João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher, ele se refere à mensagem de João Batista, à pregação de João Batista. João Batista o tempo todo apontava para Jesus. Isso fazia dele o maior dentre os nascidos de mulher. Então, meus queridos, a primeira ênfase de 4 que nós precisamos levar em conta diante das pregações, dos ensinos da palavra de Deus hoje pelos mestres atuais, para saber se se trata de um falso mestre, são as suas ênfases. Vamos então agora ao segundo ponto, relacionado ao cuidado que temos que ter com os falsos mestres. É a sua doutrina. É imprescindível que a doutrina de quem prega a palavra de Deus seja doutrina bíblica, não doutrina de homens, não doutrina estranha à vontade de Deus. Doutrina se constitui os parâmetros através dos quais nós estabelecemos nossas relações interpessoais, nossa relação conosco mesmo e nossa relação com Deus. O ensino da Escritura se constitui a doutrina para conduzirmos a nossa vida. E qualquer doutrina que seja estranha à Escritura precisa ser repudiada. Tem muita gente confundindo doutrina com costumes, doutrina com experiência pessoal. São coisas distintas. Os costumes são importantes, a tradição é importante, a experiência pessoal é importante, mas jamais podem ser confundidos com doutrina. A doutrina é uma exigência da Escritura. Vamos ao texto da palavra de Deus para pensarmos a respeito disso.
Temos vários alertas da Escritura relacionados à importância de atentarmos para a verdadeira doutrina, para a doutrina séria, que provém da Escritura. Vamos começar com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 14, que diz o seguinte: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados em redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Viram? O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, mais especificamente no capítulo 4, versículo 14, ele alerta que existiam ventos de doutrina. Não se tratava de doutrina, mas esses ventos de doutrina ele associa à artimanha e à astúcia de homens que levavam outros ao erro. Então nós precisamos estar atentos com relação à doutrina que recebemos. Sempre fazermos como os bereanos, lá do livro de Atos, comparados como mais nobres do que os de Tessalônica, pelo simples motivo de conferirem o que Paulo falava e pregava com as Escrituras. Essa deve ser a nossa postura. Se está sendo ensinada uma doutrina, uma exigência comportamental ou relacional, qualquer situação que esteja sendo apresentada como ensino precisa ser comparado com o ensino da Escritura. É preciso que tenhamos uma atitude proativa a fim de que não sejamos enganados. Mas tem mais textos que tratam dessa questão. Por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 11, diz o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ou seja, o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo, que era um líder da igreja e que estava, obviamente, por ser líder, encarregado de ensinar a sã doutrina. Mas haviam pessoas que estabeleciam regras ou leis exigidas de quem estava fora da presença de Deus, de ímpios, de pessoas que estavam aceitando ter um comportamento pecaminoso, nocivo à vida do homem na sua relação com Deus. E Paulo ensina para Timóteo, todo o ensino que era oferecido precisava estar em consonância com a sã doutrina. E essa sã doutrina, Paulo relaciona com o evangelho do Deus bendito, do qual ele, Paulo, havia sido encarregado. Ou seja, qualquer regra, qualquer doutrina, qualquer orientação que seja dado como encorajamento para a mudança de vida, precisa ter conexão, precisa ter aprovação, precisa passar pelo prisma do evangelho, que é a sã doutrina. De modo que precisamos observar atentamente que doutrina é essa que está sendo passada, ou que doutrinas são essas que estão sendo ensinadas pelos mestres da atualidade, para identificá-los, se eles são falsos mestres ou mestres verdadeiros. E o crivo do evangelho, da doutrina bíblica, é o parâmetro para mensurar até que ponto é uma falsa doutrina de um falso mestre. Ele continua o seu alerta para Timóteo lá no capítulo 4 desta mesma primeira carta, no versículo 16, quando ele fala: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Há um valor muito grande aplicado pelo apóstolo dos gentios à sã doutrina, a ponto de Paulo dizer que Timóteo precisava cuidar de si mesmo no mesmo nível em que precisava cuidar da doutrina. E fazendo isso, ele conseguiria manter-se na presença de Deus e levar salvação aos seus ouvintes. Assim sendo,
Esta é a segunda de 4 questões a respeito das quais precisamos ficar atentos com relação aos falsos mestres. Mas vamos à terceira. Precisamos observar a fidelidade às Escrituras. Quem ensina as Escrituras, quem prega as Escrituras, precisa ser fiel às Escrituras, não apenas no ensino, mas também na prática, na sua vida diária. Já na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, versículo 2, a ênfase de Paulo com relação a pregar está nas Escrituras, está na palavra de Deus. Quando Paulo fala de modo imperativo para Timóteo, dizendo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, ou quer seja oportuno ou não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tudo que nós fazemos com relação a orientar a pessoa a mudar de atitude ou a tomar determinada atitude precisa partir do ponto da palavra, porque Paulo começa dizendo: prega a palavra e depois faz essas coisas. Mas quando ele fala faz essas coisas, que é encorajar, corrigir, exortar, ele fala com longanimidade, ou seja, com ânimo longo, com paciência, com insistência, sem desistência. Mas além disso ele fala com doutrina, com longanimidade e doutrina. Não tem como pregar doutrina sem a palavra. Então a nossa fidelidade doutrinária precisa ser fidelidade à Escritura. E tem muitas pessoas que usam a Escritura para pregar, porém não são fiéis ao ensino da Escritura. Usam a Escritura como muleta para as suas próprias argumentações, para seus próprios devaneios. Usam a Escritura como pretexto para a sua argumentação falsa e seus ensinos fantasiosos. Assim sendo, esta é a terceira coisa a respeito da qual precisamos ficar atentos sobre os falsos mestres. Mas são 4, e agora vamos apresentar a quarta e última questão, ou quarto e último ponto, a respeito do qual precisamos ficar atentos sobre os falsos mestres. Diz respeito aos seus frutos. Frutos como consequência, frutos como resultado da sua vida enquanto mestre. É a questão da coerência. Nós pregamos o que vivemos? Nós vivemos o que pregamos? Esta deve ser uma boa observação em relação a parâmetros. Vamos ver o que nos é ensinado no Evangelho de Mateus a respeito desse assunto. Primeiro vamos ao capítulo 7, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. E o 18 também. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Precisamos estar atentos aos frutos, aos resultados, àquilo que reflete em uma vida prática, em uma vida relacional. Se o mestre, pregador, profeta, seja quem for, que se propõe a pregar a Escritura, a ensinar a Escritura, e não vive aquilo que ensina, sem dúvida é um falso mestre. Atentemos: árvore boa, bom fruto; árvore má, mau fruto. Ainda que a árvore má tenha a aparência de boa, tenha um discurso de boa, os seus frutos denunciam o que está no seu coração. Os seus frutos denunciam a verdade. Mas o Evangelho de Mateus continua nos ensinando alguma coisa a mais a esse respeito. No seu capítulo 12, versículo de número 33, vamos ver o que diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Nesse ensino em particular, nós aprendemos com o Senhor que nós não podemos ser conhecidos ou não podemos conhecer um mestre, nós não podemos avaliar uma pessoa com relação à essência da sua identidade ou sua identificação com Jesus pelo seu discurso,
pela sua aparência, mas pelo seu fruto. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. De modo que precisamos, meus irmãos, meus amigos, estar absolutamente atentos para não sermos enganados. E uma vez enganados, nós começamos a caminhar numa direção oposta à direção que Deus deseja. O ser humano pode perfeitamente estar sendo vítima de falsos mestres simplesmente por falta de atenção, simplesmente por não ter critérios de avaliação. Está sendo enganado por preguiça de examinar a Escritura, por preguiça de examinar a vida de quem está ensinando. Então, tenhamos em vista estas 4 questões: as ênfases, a doutrina, a fidelidade à Escritura e os frutos como resultado da vida, para avaliarmos os falsos mestres de hoje e de sempre. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Receba meu ósculo santo, um grande abraço e até o próximo vídeo.